Você já reparou que muitas vezes a pior decisão que você toma é aquela feita no calor do momento? A mente fica barulhenta, o coração acelera e antes que você perceba, você reage, se arrepende e passa o resto do dia carregando o peso dessa escolha. E se eu te disser que existe um intervalo, um pequeno espaço silencioso entre o que acontece com você e o que você faz depois disso? E que aprender a acessar esse silêncio interno pode mudar completamente sua clareza, sua paz e sua capacidade de agir com propósito. Neste vídeo, eu vou te mostrar como criar esse espaço mental antes de qualquer decisão importante, como os estoicos treinavam a presença e como você pode aplicar isso imediatamente na sua rotina. Talvez hoje você esteja lidando com pressão no trabalho, conflitos com alguém, ansiedade por algo que precisa resolver, ou simplesmente percebe que reage mais do que gostaria. Já passou por isso? Já sentiu que sua mente não para e isso te leva a escolhas ruins? Aqui você vai aprender por que sua mente trabalha assim, como reduzir o ruído interno e como desenvolver um estado de calma que te permita pensar antes, agir com consciência e recuperar o controle emocional. Se você quer decisões mais inteligentes, menos estresse, menos reatividade e uma vida guiada por clareza, este vídeo vai te entregar exatamente isso. Comenta aqui, em qual área da sua vida você mais precisa de calma hoje? E já deixa o like e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Quando falamos de silêncio interno, a maioria das pessoas imagina a ausência total de pensamentos, mas essa ideia é um equívoco. O silêncio interno não é sobre eliminar a mente, e sim sobre dominá-la, criando um intervalo consciente antes de agir. Esse intervalo é onde nasce a clareza, a calma e a capacidade de observar a situação de fora. Ao invés de ser arrastado pelos impulsos, você passa a enxergar as camadas ocultas por trás do momento. É nesse pequeno espaço que sua vida muda, porque nele você decide se vai reagir ou responder. Esse silêncio é uma habilidade treinável, construída exatamente como um músculo interno que cresce com prática diária. Ele se expande sempre que você escolhe esperar, respirar e observar, ao invés de reagir no impulso. Quando você desenvolve esse espaço, percebe que muitas situações que antes te tiravam do eixo agora simplesmente passam por você. A mente continua funcionando, mas você não é mais refém dela. É como sair do centro da tempestade e observar o vento de um lugar seguro. O silêncio interno também é a capacidade de organizar a mente antes de agir. É quando você respira fundo e pergunta a si mesmo: o que realmente está acontecendo aqui? Essa pergunta simples abre portas que a impulsividade fecha. Muitas decisões erradas nascem não por falta de inteligência, mas por falta de espaço mental. Quando a mente está apertada, tudo parece urgente. Quando ela está espaçosa, você vê o que é realmente importante. A filosofia estoica sempre tratou o silêncio interno como a base da autodisciplina emocional. Eles sabiam que a maioria dos problemas nasce não do que acontece, mas da interpretação apressada que damos aos fatos. Ter silêncio interno significa observar antes de julgar, sentir antes de reagir e decidir antes de fazer. É um estado de lucidez, onde você vê a realidade com mais precisão e menos contaminação emocional. O silêncio interno também serve como um freio natural para o ego, que sempre quer ter razão, responder rápido e mostrar controle. Quando você cria esse espaço, sua energia deixa de ser desperdiçada tentando provar algo para alguém. Você passa a escolher o que vale sua resposta e o que merece apenas seu silêncio. Esse tipo de autocontrole te dá força, respeito e autoridade emocional. No fim, o silêncio interno é a base de todas as decisões inteligentes, conscientes e maduras. É o ponto onde emoção e razão se equilibram e onde você deixa de ser vivido pelas circunstâncias. Quando você entende esse conceito profundamente, percebe que a maioria das suas dores, conflitos e arrependimentos eram apenas falta de espaço interno. E quanto maior o silêncio,
menor o caos. A maioria das decisões ruins acontece porque nossa mente tenta resolver o desconforto emocional rapidamente. Quando sentimos raiva, medo, pressão ou ansiedade, o cérebro entra em modo de urgência. Ele quer resolver o incômodo de qualquer jeito, mesmo que isso signifique tomar uma atitude precipitada. Por isso, as piores escolhas são feitas quando queremos aliviar uma sensação interna, não quando queremos realmente resolver uma situação externa. Outro motivo é que o cérebro humano odeia o desconhecido. Quando você está diante de algo incerto, sua mente tenta preencher a lacuna com histórias, suposições e cenários imaginários. Essa avalanche de pensamentos cria uma falsa urgência, como se você precisasse agir imediatamente para se proteger. Mas essa proteção emocional quase sempre leva a decisões precipitadas, baseadas no medo e não na razão. Também tomamos más decisões porque vivemos num estado constante de pressa mental. Mesmo quando nada urgente está acontecendo, nossa mente está... A maioria das decisões ruins acontece porque nossa mente tenta resolver o desconforto emocional rapidamente. Quando sentimos raiva, medo, pressão ou ansiedade, o cérebro entra em modo de urgência. Ele quer resolver o incômodo de qualquer jeito, mesmo que isso signifique tomar uma atitude precipitada. Por isso, as piores escolhas são feitas quando queremos aliviar uma sensação interna, não quando queremos realmente resolver uma situação externa. Outro motivo é que o cérebro humano odeia o desconhecido. Quando você está diante de algo incerto, sua mente tenta preencher a lacuna com histórias, suposições e cenários imaginários. Essa avalanche de pensamentos cria uma falsa urgência, como se você precisasse agir imediatamente para se proteger. Mas essa proteção emocional quase sempre leva a decisões precipitadas, baseadas no medo e não na razão. Também tomamos más decisões porque vivemos num estado constante de pressa mental. Mesmo quando nada urgente está acontecendo, nossa mente está acelerada, buscando problemas, riscos, ameaças e comparações. Essa hiperatividade cria a sensação de que tudo é importante e tudo exige resposta imediata. Quando estamos nesse modo, perdemos a capacidade de analisar com profundidade. O ambiente moderno agravou esse processo. Notificações, cobranças, mensagens, compromissos e estímulos constantes fazem com que o cérebro nunca desligue. Ele se acostuma a responder rapidamente a tudo, e quando é hora de fazer uma escolha séria, esse padrão automático entra em ação. O resultado? Decisões rasas, guiadas por reatividade. A emoção também distorce a percepção da realidade. Quando você está emocionalmente ativado, o que é pequeno parece grande, o que é neutro parece ameaça e o que é simples parece complicado. Essa distorção faz você interpretar mal as situações e responder de forma exagerada. Quando a emoção dirige, a razão fica cega. Por fim, tomamos más decisões porque não damos espaço suficiente entre o estímulo e a resposta. E é exatamente esse pequeno espaço, o silêncio interno, que determina a qualidade da sua vida. Quanto menor o espaço, maior a impulsividade. Quanto maior o espaço, maior a sabedoria. Por isso, aprender a expandir esse intervalo é fundamental. Os 3 ruídos que sabotam sua mente. O primeiro ruído que sabota sua mente é o ruído emocional. Aquele que surge de sentimentos intensos como raiva, medo, ansiedade, frustração ou insegurança. Quando esse ruído aparece, ele altera completamente a forma como você percebe a realidade, fazendo pequenos problemas parecerem gigantes. A emoção se torna um filtro distorcido que colore tudo ao redor com tons mais escuros. É como se você estivesse tentando tomar decisões enquanto alguém grita dentro da sua cabeça. Esse ruído impede qualquer forma de clareza, porque a emoção domina a razão e cria uma urgência artificial, te empurrando para reações impulsivas. O segundo ruído é o ruído mental, causado pelo excesso de pensamentos simultâneos que surgem sem controle. São preocupações, hipóteses, julgamentos, memórias, ideias, conversas imaginárias e cenários futuros que nunca acontecem. Esse ruído cria uma mente superlotada que não consegue silenciar nem por alguns segundos, tornando impossível enxergar o que realmente importa. Quando você está nesse estado,
qualquer pequena decisão parece complexa demais. E mesmo ações simples ficam pesadas, porque sua mente está sendo drenada por processos internos que você nem percebe conscientemente. O ruído mental tira sua energia e sua capacidade de foco. O terceiro ruído é o ruído externo, formado por tudo aquilo que vem de fora. Pessoas, expectativas, críticas, cobranças, barulhos, demandas e notificações constantes. Esse ruído mantém seu cérebro em alerta, impedindo que você tenha espaço para refletir antes de agir. Vivemos em um mundo que disputa sua atenção o tempo todo, como se estivesse sempre tentando puxar sua mente para longe de você. E quando você tenta tomar uma decisão no meio desse caos externo, sua clareza desaparece. Quanto mais você está exposto a estímulos externos, menos você escuta sua própria consciência. Esses três ruídos, emocional, mental e externo, competem entre si, criando um campo de confusão que torna decisões simples extremamente desgastantes. Muitas vezes, os três aparecem ao mesmo tempo. Você sente ansiedade, pensa demais e ainda é pressionado por fatores externos. Esse estado híbrido é o pior ambiente possível para tomar decisões inteligentes. É por isso que tantas pessoas se arrependem depois de agir, porque elas não estavam decidindo de um lugar de presença, mas de turbulência. Quando o ruído domina, você perde o comando da sua própria mente. É importante entender que esses ruídos não vão desaparecer completamente, porque fazem parte da experiência humana. O objetivo não é eliminá-los, mas sim aprender a separá-los. Quando você identifica qual tipo de ruído está ativo, você automaticamente cria distância emocional. Essa distância é o início do silêncio interno. É como se você dissesse para si mesmo: "Ah, isso aqui é ansiedade, não é verdade absoluta." Ou "Isso é pressão externa, não é minha real necessidade." Nomear o ruído reduz o poder dele. Você percebe que o barulho existe, mas não precisa obedecê-lo. Quando você domina a habilidade de reconhecer os ruídos, você ganha uma vantagem estratégica enorme. Você deixa de se sentir perdido dentro da própria mente e passa a navegar por ela com mais consciência. As decisões deixam de ser reações automáticas e passam a ser escolhas deliberadas. O barulho continua existindo, mas você não reage mais a cada som. E é justamente essa separação entre você e o ruído que abre espaço para o silêncio interno crescer. A partir daqui, você está pronto para aprender como criar esse espaço mental na prática. Criar espaço mental antes de tomar uma decisão é uma habilidade que pode ser treinada por qualquer pessoa, independentemente da intensidade do caos interno. E tudo começa com o que parece simples, mas é profundamente poderoso. Parar por 3 segundos. Esses 3 segundos interrompem o ciclo automático que conecta estímulo e resposta. É como apertar o freio emocional antes que o impulso tome o volante. Essa pausa curta traz você de volta para o presente, para o corpo e para a consciência. E quando você para, a emoção perde velocidade, a mente desacelera e a clareza começa a aparecer. Depois dessa pausa inicial, o segundo passo é usar a respiração 4-4-6, uma técnica que acalma o sistema nervoso e limpa o ruído mental. Inspirar por 4 segundos, segurar por 4 e soltar por 6 ativa a parte do cérebro responsável pela calma e desativa o modo de ataque ou fuga. Isso reduz a impulsividade e te coloca em um estado de maior racionalidade. A respiração funciona como um interruptor biológico, capaz de transformar sua energia em poucos instantes. Quando você respira assim, você retoma o controle da mente através do corpo, e não o contrário. O terceiro passo é fazer a pergunta estoica: o que depende de mim neste exato momento? Essa pergunta corta imediatamente as fantasias mentais que te levam ao desespero e ao exagero. Ela tira o foco do que é impossível, do que está fora do seu alcance e do que não pode ser controlado agora. Isso devolve a você uma sensação de ordem interna, porque seu cérebro para de tentar resolver o mundo inteiro e passa a olhar apenas para o que você realmente pode fazer. Essa pergunta traz lucidez e elimina a sensação de sobrecarga. O quarto passo é a visualização rápida das consequências. Antes de agir, imagine: se eu fizer isso agora, como vou me sentir daqui a 2 horas? Essa decisão cria paz ou cria caos? Vou me orgulhar dessa atitude
ou me arrepender? Essa pequena visualização cria um distanciamento emocional entre você e a situação. Ela traz racionalidade, responsabilidade e maturidade para o momento. É como testar a decisão antes de executá-la. Muitas atitudes impulsivas evaporam só de passar por essa pergunta mental. O quinto passo é decidir se você deve agir agora ou esperar. Nem toda decisão precisa ser tomada no mesmo instante. Aliás, as melhores decisões muitas vezes nascem depois que o barulho baixa. Quando você cria espaço mental, percebe que a urgência é quase sempre psicológica, não real. Aprender a adiar uma resposta quando a mente está barulhenta é um ato de sabedoria profunda. Às vezes a melhor ação é não agir naquele momento, porque esperar é uma forma de proteger sua paz e aumentar sua clareza. E por fim, depois de passar por todos esses passos, você toma a decisão com consciência, não com impulso. Esse processo reduz arrependimentos, evita conflitos e fortalece sua inteligência emocional. Com o tempo, esse método se torna automático e você passa a reagir menos e responder mais. A vida fica mais leve porque você para de se colocar em situações que poderiam ter sido evitadas apenas por alguns segundos de silêncio. Criar espaço mental é como abrir uma janela em um quarto fechado. O ar muda, a visão muda, a sensação muda. E é isso que transforma suas decisões. O não reagir imediatamente é uma das habilidades mais subestimadas e mais poderosas para evitar conflitos e preservar sua paz. Parece simples, mas exige uma disciplina interna profunda. Na maioria das vezes, a primeira resposta que surge na sua mente não é a mais sábia, é apenas a mais emocional. Quando você aprende a segurar essa primeira reação, você impede que emoções temporárias criem consequências permanentes. O não reagir é uma forma elevada de autocontrole, que te protege de decisões impulsivas e palavras que nunca poderão ser retiradas. As pessoas emocionalmente fortes entendem que nem tudo merece resposta e que nem toda provocação precisa ser atendida. Elas sabem que, quando alguém tenta tirar sua paz, o maior poder está em não dar a reação esperada. Esse silêncio frustra conflitos, desmonta tensões e dissolve situações que só existiam pela força da reação. Ao não reagir, você quebra o ciclo de estímulo e impulso que normalmente te colocaria em brigas desnecessárias ou discussões inúteis. Você se torna estrategicamente superior. O não reagir também é uma forma de respeito consigo mesmo. Quando você responde no impulso, você entrega sua estabilidade ao outro. Quando você espera, respira e pensa, você coloca seus valores acima da emoção. Isso cria uma sensação profunda de dignidade interna, porque você decide agir baseado na sua consciência e não no temperamento do momento. É como dizer a si mesmo, eu escolho quem eu quero ser agora. Além disso, o não reagir evita que você se arrependa. Quantas vezes você já disse algo que não deveria, tomou uma atitude exagerada ou enviou uma mensagem que depois gostaria de apagar? Grande parte desses arrependimentos poderia ter sido evitada com alguns segundos de pausa. A vida fica muito mais leve quando você não cria tempestades desnecessárias. O não reagir é uma forma de autoproteção emocional. Esse silêncio também aumenta sua credibilidade. Pessoas que sabem esperar antes de responder transmitem maturidade, segurança e presença. Elas se tornam referências naturais de equilíbrio. Quando você responde com calma, mesmo em momentos difíceis, você inspira respeito e confiança. As pessoas passam a te ver como alguém confiável, sábio e emocionalmente estável. Isso melhora relacionamentos, fortalece sua imagem e cria conexões mais saudáveis. No final, o não reagir imediatamente te coloca em um lugar de poder interno. Você percebe que não precisa vencer discussões, provar pontos ou reagir a tudo. Pode simplesmente observar, respirar e escolher. Essa liberdade emocional é o que realmente caracteriza uma mente forte. Quem domina a própria reação, domina a própria vida. Quando você aprende a criar silêncio interno, o primeiro grande benefício é a redução da ansiedade. A mente deixa de viver no futuro e volta para o presente. Esse retorno ao agora elimina a sensação de urgência que causa tanto estresse.
Você começa a sentir a vida de forma mais leve, com mais controle emocional e menos pressão interna. A cada dia, você percebe que está mais estável, mais centrado e menos dominado por pensamentos acelerados. Outro benefício é a clareza mental. Quando o ruído diminui, as ideias se organizam, os pensamentos se alinham e as decisões ficam mais óbvias. Problemas que pareciam enormes se revelam simples. Conflitos que pareciam graves se mostram apenas mal interpretados. A clareza traz eficiência, produtividade e inteligência emocional. Você passa a agir com propósito, ao invés de agir para aliviar tensão. O silêncio interno também melhora significativamente seus relacionamentos. Você se torna mais compreensivo, menos reativo e mais presente nas conversas. Consegue ouvir sem já preparar uma resposta, entender o outro sem levar tudo para o lado pessoal e responder com maturidade. Esse tipo de comportamento abre portas emocionais e fortalece vínculos, reduzindo conflitos e aumentando a harmonia. Outro benefício é que você começa a evitar arrependimentos. Decisões tomadas com calma são decisões que respeitam seus valores. Quando você cria espaço mental, você deixa de cometer os erros que nascem do impulso. A vida fica mais organizada, mais previsível e muito mais fácil de conduzir. Você para de apagar incêndios criados por si mesmo e começa a construir uma trajetória mais firme e coerente. Além disso, o silêncio interno aumenta sua autoconfiança. Quando você percebe que consegue controlar suas reações, responder com inteligência e manter a calma sob pressão, você sente uma força interna que talvez nunca tenha sentido antes. Essa sensação te acompanha e te faz enfrentar desafios com presença. Você deixa de temer situações difíceis porque sabe que pode se manter lúcido mesmo nelas. E por fim, o silêncio interno cria uma paz que se torna seu estado natural. Não importa o que aconteça ao redor, você carrega um centro interno que permanece inabalável. Essa paz não depende de circunstâncias, pessoas ou condições externas. Ela nasce dentro de você. É o tipo de paz que te fortalece, te guia e te dá estabilidade emocional para qualquer fase da vida. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que o silêncio interno não é um conceito filosófico distante, mas uma habilidade prática que muda sua vida em todos os níveis. Ele transforma a forma como você reage, como decide, como se relaciona e como se percebe. Criar esse espaço mental é como acender uma luz dentro de si mesmo. E essa luz ilumina áreas da sua vida que antes estavam confusas ou escondidas pelo barulho. A partir de hoje, sempre que você sentir o impulso de agir rápido demais, lembre-se deste vídeo. Lembre-se da pausa de 3 segundos, da respiração de clareza, da pergunta estoica e da consciência das consequências. Esses pequenos passos são mais poderosos do que parecem. Eles são um caminho para uma mente forte, lúcida e focada. Uma mente que não se deixa dominar por emoções momentâneas. E lembre-se, você não controla o mundo, mas controla o espaço entre o mundo e a sua resposta. É nesse espaço que sua vida acontece. Quanto maior ele for, maior será a sua liberdade emocional. Quem domina o silêncio interno, domina a própria vida. Essa é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. Se você aplicar esse método hoje, apenas hoje, você já vai sentir diferença. E se transformar isso em hábito, sua vida emocional nunca mais será a mesma. Menos conflitos, menos arrependimentos, mais clareza, mais paz. Tudo começa com alguns segundos de silêncio. Agora eu quero saber, em qual área da sua vida você mais precisa de silêncio interno neste momento? Escreve aqui nos comentários, vou ler cada um. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que este conteúdo merece alcançar mais pessoas que também precisam dessa mensagem. E claro, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre autoconsciência, estoicismo aplicado e desenvolvimento emocional profundo. Muito obrigado por estar aqui. Cuide do seu silêncio, proteja a sua paz
E lembre-se, decisões sábias começam dentro de você, não fora.